Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Eternos. E sim, eu já vi o novo filme da Marvel na cabine de imprensa que rolou aqui em Brasília e eu quero falar minhas impressões sobre esse filme. Eu pensei muito sobre o que eu ia falar, porque eu já até escrevi uma crítica, tá lá no Metrópolis, eu vou deixar o link aí na descrição. Mas eu queria conversar sobre o que me fez gostar desse filme, então eu já tô dando um spoiler, né? Eu realmente adorei Eternos, eu achei um filme muito bom. Não é o melhor filme já lançado pela Marvel, de jeito nenhum. Mas é um filme muito bacana e eu vou tentar explicar o porquê que eu gostei desse filme. Então vem comigo nesse vídeo que você vai entender por que eu achei Eternos muito bom. Meu nome é Luiz Prisco e esse é meu canal. E se você está chegando aqui agora, por favor, não deixa de se inscrever no canal, aproveita e ativa o sininho. Assim você sempre vai ficar sabendo quando tem vídeo novo. Outra coisa legal é deixar um like. Desse jeito você mostra pra todo mundo que esse vídeo é bacana e que todo mundo merece ver. Além de tudo, você me ajuda a crescer aqui no YouTube, né, meu filho? E também responde aí nos comentários. Você vai ver Eternos no cinema? Eternos é sem dúvida o maior lançamento da Marvel em 2021. E também a gente pode falar que é o maior lançamento da Marvel depois da pandemia. Afinal de contas, a gente ficou tanto tempo parado sem novos filmes da Marvel que surgiu uma grande expectativa. É fato que nesse período teve Viúva Negra, Shang-Chi e todas as séries, né, que foram exibidas no Disney Plus. Mas nenhuma tinha o peso de Eternos. Eternos é aquele tipo de filme-evento, sabe? Que merece ir ao cinema, onde todo mundo vai comentar e tudo mais. E acho que fica bacana ele ser lançado neste momento, onde a pandemia começa a dar um respiro. Obviamente, a gente ainda está num período pandêmico. Muitas pessoas não estão se sentindo seguros para ir ao cinema. Mas a coisa está melhorando. As pessoas estão sendo vacinadas, as taxas de transmissão e os índices de mortes têm caído aqui no Brasil. Então, se você quer ver Eternos, coloca sua máscara, leva o álcool gel e vai no cinema assistir. Eternos é um filme muito bacana. E ele foge um pouco de todas as propostas que a Marvel fez até agora. Não é necessariamente um filme que quebra a fórmula Marvel ou algo que seja completamente inédito. Ainda tem muito dos elementos que a Marvel construiu ao longo desses 13 anos no MCU. O fato de trazer a Chloe Zhao, diretora que ganhou o Oscar por Nomadland, realmente traz um ar de novidade para esse filme. E acho que eu quero começar essa crítica falando do que eu gostei. Eu vou deixar para o final o que eu não gostei e vai ter uma bonus track aqui. Então quem chegar até o final vai ver o que eu tenho para falar lá no finalzinho, que é um bônus desse vídeo. Eternos é inspirado nesse quadrinho aqui, ó, que foi criado pelo Jack Kirby. E eu acho que vale uma explicação porque isso ajuda muito a entender o filme. Jack Kirby, ele era viciado com a teoria dos deuses astronautas, que foi uma teoria New Age que fez muito sucesso. Basicamente, essa teoria dizia que os deuses eram astronautas que tinham vindo de outros planetas e que eles tinham se fundido com a humanidade. Só que a humanidade, olhando para essas figuras, enxergou neles deuses, porque eles eram muito diferentes dos seres humanos. E eles intervieram de maneira crucial na evolução humana, criando artefatos, ajudando com tecnologia e tudo mais. Os Eternos são um esquadrão de heróis que eles não são humanos. Eles são criações dos Celestiais, grandes seres cósmicos que existem no universo, que criaram os Eternos para proteger a humanidade dos Deviantes, que são os monstrão lá, tudo bizarro. Pra vocês terem uma ideia, o Thanos tem sangue deviante nele, mas os Deviantes original são bem mais bizarros que o Thanos e eles não têm consciência, ao menos na premissa do filme. Eles são seres monstruosos, predadores alfa que vêm para destruir a humanidade. Vou começar essa crítica falando um pouco do visual, porque eu acho que isso traz muito da assinatura da diretora, Chloe Zhao. O filme, ele se passa quase como se ele fosse um tempo todo numa golden hour, sabe? Ele é sempre muito solar, com cores que estão sempre remetendo a um pôr do sol, assim. Inclusive a Isabela Boscov, no vídeo de crítica dela, nota, ela não gostou do filme, ela nota que tem muita cena de pôr do sol no filme. Apesar dela achar que isso não faz sentido, eu entendo que tem uma conexão com a narrativa. As cenas do pôr do sol, elas aparecem nos momentos solares do filme, nos momentos em que o filme vai para cima. Os momentos mais tensos do filme, eles são filmados com uma fotografia bem mais escura, como por exemplo uma batalha entre os Eternos e os Deviantes na selva. Uma coisa interessante no filme, que eu acho que é uma escolha da Chloe Zhao, que além de diretora também é roteirista, é que Eternos ele tenta fugir um pouco da tal fórmula Marvel. E assim, acho que a gente precisa tentar entender o que é fórmula Marvel. Sabe quando você viu Viúva Negra e você saiu do filme falando, ok, eu entendi tudo que tinha aqui, não tem nada demais pra eu ver aqui. É um filme de herói, tem heroína, vilão, mocinha, eles se enfrentam e tudo mais, beleza, acabou. Essa é uma fórmula Marvel que vem se repetindo desde 2008. Quanto mais genérico é o filme, mais forte é a presença dessa fórmula Marvel. Acontece que Eternos, ele subverte isso. Só que, gente, eu tô falando de subverter dentro de uma noção de blockbuster e cultura pop. Eternos não é um filme de arte que vai reconstruir todo o MCU. Pelo contrário, ele tem os elementos. Então ele tem a piada,
Ele tem a noção de heróis combatendo vilões, só que ele tenta construir isso de uma forma que seja menos óbvia. Quando você sai do filme, você sai se perguntando um pouco: qual é a mensagem que esse filme quis me trazer? O que ele quis me mostrar? Eu, pessoalmente, fiquei encantado pela forma como a Chloe Zhao construiu a noção de heroísmo e de vilania. Nada é muito óbvio no filme. Nada é preto e branco. O filme é toda uma zona cinzenta. Ele vai falar sobre heroísmo e vilanismo de uma forma que não seja tão óbvia. Então, é muito difícil você entender exatamente quem são os heróis, mesmo que os heróis sejam os Eternos, né? Isso já está na premissa do filme, mas cada um ali age por um objetivo que faz sentido. Então, toda a trama do filme é mostrar que existem escolhas. E aí que eu entro com o ponto de que a Chloe Zhao ela traz referências da ficção científica. A ficção científica nada mais é do que você pegar uma premissa tecnológica, né, jogar ela ao extremo, elevar ela à enésima potência e a partir daí discutir o presente, discutir a humanidade. O que eu acho que a diretora traz em Eternos é uma discussão sobre o que é humanidade. É claro que essa ideia um pouco mais filosófica, mais pensativa, pode chocar um pouco as pessoas que estão acostumadas com um simples filme de herói, onde vilão e mocinho saem na porrada o tempo todo. Porque o que a Chloe Zhao está propondo é uma pergunta muito forte, assim, o que é a humanidade? O que define ser humano? A minha resposta para isso é a noção de empatia. Se eu me coloco no lugar do outro, eu tenho a capacidade de ser humano. E os Eternos, em determinado momento, eles precisam escolher. Eles são seres que são sobre-humanos, ou seja, eles não fazem parte desse elemento, ou eles são humanos e vão defender os outros humanos. E essa questão filosófica é o que permeia os principais conflitos do filme. Ao trazer uma fotografia muito bonita, que é uma marca da Chloe Zhao, quebrar a noção de herói e vilão e trazer um pouco de um elemento diferente da Fórmula Marvel, Eterno se torna um filme muito interessante. Essa crítica aqui eu não vou dar nenhum spoiler. Eu quero voltar depois com outro vídeo trazendo detalhes do filme que eu acho importante para a gente discutir. Eu vou encerrar a parte das coisas que eu gostei. E eu vou caminhar agora para as coisas que eu não gostei. Só que nesse meio do caminho tem uma coisa que eu gostei mais ou menos. E eu acho que ela divide bem essa fronteira. Eterno se coloca o tempo todo como um filme grande, gigantesco, épico, de proporções imensas. Então a gente está acostumado a esse universo do MCU desde 2008. Então a gente viu os heróis terrenos lá, os Vingadores, tudo mais. Depois a gente viu vamos dizer assim, o campo mágico, né, o terreno mágico, com o Doutor Estranho. E em seguida a gente vai para a ala espacial, Thor, Guardiões da Galáxia. Eu acho que Eternos ele está em outro patamar. Eternos está no campo cosmológico, ele está lá no cosmos. Então tem os Celestiais. Quando o Celestial aparece, é uma coisa impressionante. Assim, você tem uma noção do tamanho daquele ser em relação ao que é a Terra. Eu acho até que se os Vingadores, né, depois de todo aquele drama com Thanos e tudo mais, eles olham e veem um Celestial, eles devem pensar, cara, fudeu. Inclusive, é interessante notar que o roteiro ele dá uma caminhada para explicar por que os Eternos não intervieram na Batalha de Nova York ou na luta contra o Thanos. E isso é muito bem amarrado. A solução é criativa para colocar os Eternos dentro desse universo que a gente já conhecia. Mesmo que todos os elementos presentes no filme justifiquem essa grandiosidade, ou seja, são 10 personagens, né, tem um sentimento de liga e tudo mais, falta para o Eternos justamente tempo para desenvolver tudo isso. Ao ser um filme que tem 10 personagens, alguns deles não conseguem ser tratados com o mesmo peso que os outros, mesmo que eles tenham a mesma importância, afinal eles são um grande esquadrão. Alguns personagens, por exemplo, que eu gostei muito, como Gilgamesh, ele é meio jogado, ele passa batido naquela história toda, mesmo ele sendo muito carismático e muito engraçado. A trama se centra na Ajak, na Cersei, no Ikaris e no Kingo, que é um alívio cômico do filme. Ele tá ali o tempo todo para te fazer rir. Lidar com esse gigantismo da trama é um problema que eu acho que a Chloe Zhao não consegue colocar justamente pela sua forma de contar histórias. A Chloe Zhao, ela anda numa linha reta, assim, o filme é linear, até o momento que ele chega a um clímax perto do final do terceiro ato. Ao longo dos outros momentos, o filme ele anda sempre passo a passo. Ele não é aquele filme clássico que tem um pico, um vale, um pico, um vale. Vários clímax até o grande clímax final. Isso, para quem está acostumado com filmes de herói, que são sempre muito climáticos, pode soar um pouco decepcionante. Ao mesmo tempo que, para quem queria ver algum refresco dentro do mundo da Marvel, se torna bastante interessante ver um filme que tenta fazer uma nova fórmula narrativa. A narrativa, ela não é linear. Mesmo que ela não tenha essa quantidade de clímax, como eu falei antes, ela não é linear. Ela faz grandes avanços temporais. Afinal, os Eternos estão na Terra há 7.000 anos. Então você está no momento presente, volta 5.000 anos, anda 7.000 anos para frente, volta 3. Isso pode ser um pouco confuso para quem não está acostumado com essa forma de se contar histórias.
Portanto, eu acho que eu consigo entender um pouco da recepção morna que Eternos está tendo em alguns mercados onde ele já começou a ser exibido. Alguns críticos não têm gostado do filme. Eu divirjo deles. Sobretudo porque eu não acho que o filme seja lento. Eu acho que o filme ele tem uma velocidade média, boa, mas ele é médio, até o momento que ele acelera no final. Outro ponto que alguns críticos lá de fora têm falado, e que eu também discordo, é que o filme não consegue trazer uma identidade própria. Isso eu discordo frontalmente. Para mim, Eternos tem uma identidade. É um grupo de heróis lutando para salvar a humanidade. Mesmo que o inimigo dele não esteja na humanidade ou no espaço, seja o cosmos, né? E como enfrentar esse cosmos dá a noção da grandiosidade da missão desses heróis. Com esses acertos e esses erros, a minha avaliação é que Eternos é um filme muito bom. O que eu tava falando? Mesmo sendo um filme que eu julgo muito bom e que era muito aguardado pelos fãs, eu não sei se a bilheteria de Eternos vai ser muito grandiosa. Eu acho que talvez ela seja a melhor bilheteria de um filme da Marvel desde o início da pandemia, mas eu não sei se ela vai chegar perto da marca de 1 bilhão, se ela vai superar, enfim, vamos ver. Eu torço que sim, porque eu acho que um filme que tenta trazer uma novidade para um universo que já está há tanto tempo com a gente, sempre merece a nossa boa vontade. E aqui eu vou entrar com uma bonus track, para a gente discutir um outro tema, e a diversidade. Ao longo dos últimos tempos, a gente tem visto uma tentativa da cultura pop de inserir diversidade em seus filmes. Essa diversidade, seja ela sexual, seja ela racial, enfim, todos os caminhos que se pode trazer. Então a ideia de trazer representantes de outros povos, como asiáticos, povos negros, enfim, gays, todas essas questões são colocadas na pauta atual da cultura pop. O que vem me incomodando ao longo de vários outros filmes é que os personagens LGBT, eles eram tratados meio que de segundo plano, sabe? Quem viu Star Wars A Ascensão Skywalker sabe bem do que eu tô falando. Existiu todo um marketing em torno da série falando que ela ia trazer um beijo LGBT. E esse beijo de fato ocorre. Só que ele tá lá na quarta fileira dos personagens secundários na comemoração da vitória. É um selinho que ninguém viu e pum, de repente aconteceu. Eternos leva a sério a questão da diversidade. Claro que a gente está falando isso dentro de uma ideia do que é a Disney, né, gente? Então, assim, não é uma coisa tão subversiva das normas tradicionais. Mas existe um casal LGBT dentro do filme. E esse casal se beija, e esse beijo ocorre em primeiro plano. Eu sei que isso pode parecer uma bobagem para muitas pessoas, mas isso é importante por todo o momento que a gente está vivendo. Basta a gente ver a reação estapafúrdia que acontece quando a DC decide lançar um quadrinho no qual o filho do Superman, o filho do Clark Kent, que atualmente usa o manto de Superman, naquele arco de história, se revela bissexual. Ou quando o Robin se revela bissexual, todo que eu posso dizer, esse exagero que acontece, essa reação completamente maluca de pessoas que parecem viver para perseguir e impedir a existência da diversidade. São grupos que se organizam para ficar o dia inteiro nas redes sociais, fazendo um barulho imenso, muito maior do que o tamanho desse grupo, falando que não pode ter herói LGBT, o que vai acontecer com as crianças. Bom, eu duvido muito que uma criança, ao ler um herói LGBT, ela se torne LGBT. Porque se fosse assim, até existir heróis LGBTs, LGBTs não existiriam, não é mesmo? Aí a gente tira a profundidade desse argumento. O que eu acredito de fato é que uma criança LGBT, ao ler e ver um herói LGBT, ela acredita que ela também pode ser um herói e que ela não precisa se sentir excluída na sociedade. Então eu acho que esse papo todo que envolve jogador de vôlei, impressionantemente um jogador de vôlei virou referência nesse assunto, sabe-se Deus como, provavelmente um cara que nunca leu um quadrinho na vida, e todo esse debate, toda essa questão é ridículo. Acontece que a gente tem que pontuar isso aqui porque esses movimentos se organizam para boicotar filmes que tentam trazer a diversidade. A diversidade está presente no MCU de várias formas. A gente tem Pantera Negra, os personagens vão tentando diminuir essa noção do preconceito. Só que esse filme, ele tem esse detalhe. Um beijo entre dois homens, sendo um deles negro, um outro árabe, o que já deixa aí a nerdolice maluca, em primeiro plano. E isso faz com que várias pessoas usem desses artifícios que existem hoje nas redes sociais, que é essa possibilidade que todos nós temos de nos manifestar, para criticar o filme, baixar a nota, dizer que o filme é muito ruim. Como que um filme que tenta trazer a diversidade sexual, a diversidade racial para o seu escopo pode ser ruim? O filme ele vai ser bom ou ruim pela história que ele conta, não porque ele aborda ou não a diversidade. Além do que, a própria noção de que nós temos seres que vivem há 7.000 anos no planeta Terra já deixa muito claro que essas pessoas elas não vivem sobre esses ditames que estão aí há 1.000, 1.500 anos e que dizem ser a
tradicional veia humana, né? Ou a civilização judaico-cristã. Eles viveram várias civilizações, nas quais as diversidades foram em momentos mais aceitas e em outros menos aceitas. Então nada mais natural que terem personagens LGBTs, enfim, e de todas as etnias. Então se você é contra o filme porque ele prega a diversidade, procura um terapeuta, ele vai te ajudar.